Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de bondade infinita, de misericórdia. E vamos rogar a Ele o amparo necessário, a luz, o esclarecimento, para que possamos todos nós aproveitarmos os ensinamentos, as orientações, as instruções necessárias. Dai-nos, Senhor, o amparo necessário de todos os nossos benfeitores, dos nossos anjos guardiões, dos espíritos amigos, e que a paz, Senhor, esteja presente, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. A fé que transporta a montanha. O médium que tiver fé nele, em Deus, na sua equipe de trabalho, ele é capaz de tirar uma montanha de dificuldades, de fluidos, de forma pensamento e de desejos, modificá-la e socorrer essa montanha de espíritos para as colônias espirituais. É isso que significa a fé que transporta a montanha. Então, nós estamos no item do Evangelho, em que ele vai falar de médiuns improdutivos. A pior espécie de mediunidade é a improdutiva. Os que aparentam propensão para o bem e nada produzem. É aqueles que falam do bem, falam que tem que fazer, fala muito bonito, mas não tem a experiência do trabalho do bem, não vivenciou dentro dele o trabalho do bem. Só tem um verniz, só tem a aparência do bem, tem uma casquinha envernizada. Por dentro tem a podridão, túmulos caiados de branco. Então, é isso que nós temos que entender. Somente a mediunidade é capaz de interiorizar dentro de nós e retirar a improdutividade. Porque se nós somos obsediados, fascinados, subjugados por espíritos improdutivos, quem vai nos auxiliar através da prece, nossa equipe de trabalho, o nosso desejo de nos libertar dessa situação improdutiva para nós mesmos. As palavras trazem o verniz superficial. O Evangelho sempre fala dos oradores, dos orientadores, para os espíritas principalmente, que é o verniz, é a fala muito bonita. Falar é uma coisa e fazer é outra. Quem sabe fazer, ensina. Aqueles que só falam e não têm a experiência do trabalho, como realizar, como fazer, não sabem ensinar. Então, a mediunidade, ela é um exercício, ela se desenvolve à medida em que o médium deseja. Todas as nossas faculdades da alma, do espírito, ela se desenvolve à medida em que queremos desenvolvê-la. Não é de fora. Não é ninguém que vai fazer desenvolver dentro de nós a potencialidade da alma. Alguém pode nos dar um impulso. Quando o nosso fusquinha não tem bateria, aí encontra outro carro faz um biquinho e nós recebemos uma carga de energia. Mas vai embora o outro. Eu vou ficar com a minha potência. E só eu posso ligar os meus motores. Só eu posso botar combustível. Somente eu posso realizar. Então, nós temos que parar de entender que a mediunidade ela seja externa. Ela não é do lado de fora da alma. A mediunidade é dentro da alma. É a solução da alma.
é o ouvir, é o sentir as emanações dos espíritos superiores. Assim, quando nós sentimos que no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, existem médios improdutivos, está na hora de nós pedirmos o auxílio da espiritualidade para colocá-los na produtividade, no crescimento, no aprimoramento. Ensinar os filhos desde pequeno a orar. Não existe isso dentro da família espírita. Quando ele crescer, quando ele já ficar velho, aí ele vai decidir o que ele vai querer ser. Somos nós, pai espírita, é que damos a vida aos nossos filhos e netos. Ensina ele desde pequenininho a orar. Ensine ele a chamar o seu anjo guardião. Antes dele falar, já ensina ele a rezar, pedir a proteção do anjo guardião, de Deus, de Jesus, da espiritualidade, do avô, da bisavó, que venham em seu socorro. Isso é doutrina dos espíritos. Então, essa ideia que ela veio, de alguma forma, impedir o crescimento da doutrina, do livre-arbítrio, mas nós responderemos por esse livre-arbítrio toda vez que nós deixarmos de orientarmos os nossos filhos. Nós seremos chamados à responsabilidade. Por isso, antes de nascer, comece a rezar por ele 10 anos antes de nascer teu filho. Depois que ele nascer, a hora que ele chegar aqui na Terra, que olhar para você, você já dá uma lição de moral bem grande. Antes ele abrir os olhos, abrir a boquinha, nada. Já chega e fala assim, a regra agora é essa aqui, ó. Você veio para minha casa e você nasceu aqui, agora você vai cumprir o seu trabalho e a sua missão, porque eu estou de olho em você. É assim que funciona. Né? Então, não tem nada disso. Quando crescer, se você deixar seu filho de livre vontade, sem guardião, sem equipe de trabalho, ele vai ser drogado, prostituído, bêbado, tudo o que você quiser improdutivo, e você vai falar, ai, meu Deus, eu não sei por que eu tenho um filho desse. Pais e mães, interferem na aura espiritual dos vossos filhos. Tire os erros, tire as imposturas, tire quando são pequenininhos ainda, para aprender a te respeitar e te amar. Que é isso que pai e mãe devem fazer. Nada de livre-arbítrio quando a criança é pequena. Está sobre a sua guarda e responsabilidade. Ore por ela de manhã, de tarde, de noite. Não perca tempo. Esteja constantemente orando pelos teus filhos, pelos netos, pelos bisnetos. É a grande responsabilidade do médium. O nosso trabalho, junto à nossa família, ela é grande demais. Então, quando o Evangelho vem nos falar que são utopias ocas, sistemas ocos, nós deixamos nossos filhos aceitarem os sistemas ocos, sem produtividade nenhuma, doutrinas carentes de base sólida, só com aparência do bem. Nossos filhos são ensinados ao verniz, e não é isso que eles vieram fazer junto de nós. Eles estão tendo uma oportunidade de retorno reencarnatório, belíssimo na nossa família espírita, belíssima junto aos nossos guardiões, aos nossos protetores. Mas inicia-se esse trabalho desde criança. E é isso que é importante para nós. Sem a solidez da base doutrinária. O que é uma base doutrinária? A alma vem aqui para realizar alguma coisa. A alma retorna para o mundo dos espíritos. Da onde eu venho, por que estou aqui e para onde eu vou. Então, a base doutrinária é isso. Por que meus filhos vieram, são meus antepassados? É a minha família, é meus entes queridos de outras reencarnações que vieram ao meu lado para serem auxiliados para retornar como pessoas nobres, justas e corretas, voltarem posteriormente
para cumprir a sua missão com galhardia. Isso é compromisso da mediunidade familiar. Isso não cai de fora e nem vai cair do céu. Isso é muito importante. Proteger os seus filhos em qualquer virtude que eles tragam. Você, ai, meu filho adora estudar matemática. Protege ele, já sabe, mas protege ele. Para que a inveja, o ciúme, a maldade, a perturbação não impeça a continuidade do seu estudo de matemática, de geografia, de artes, de piano, de música, de qualquer coisa que ele veio cumprir. Pai e mãe têm que estar atento para afastar os obsessores, espíritos adversários, vivos e mortos, para não impedir os seus filhos da caminhada. É para isso que te serve a mediunidade. A mediunidade é para você velar e proteger a sua família. Nós temos um conceito de proteger a vida dos outros. Todas as pessoas são médiums. Todas as criaturas são médiuns, isso é base doutrinária. Todas as pessoas são médiuns, no católico, no crente, no evangélico, no místico, no esotérico. Pode ser o que ele quiser. Pode estar no meio da mata, da montanha, do mar. Ele é um médium. E ali ele pode gerar, criar todo um sistema de apoio e de amparo. Pode morar onde ele quiser. Ele pode estar constantemente com a sua mente livre para realizar. Por essa razão, médium não pode ficar obsediado. Médium não pode ficar com a mente fechada. Sua mediunidade impedida, neutralizada, porque ele não vai cumprir a sua missão. A mediunidade tem que ter uma visão clara, precisa daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele precisa realizar. É isso que é o dom da mediunidade. É a luz, é a clareza, é um sentimento de entendimento das suas responsabilidades. E pergunta-se, que proveito tiraram delas os que as escutaram? Então, quando uma pessoa ela fala, um orador, ele fala para fora, e que dentro dele não tenha a irradiação daquilo que ele faz, suas palavras são ocas. Ocas. A pessoa só fala aquilo que sai do seu coração, que sai da sua mente. Então, aquele que nada sabe, que é apenas decorado, só estrelinha, e não toca, não tem partículas que toquem, partículas que venham dar o desejo ardente de mudar e se reformar. Porque o orador, o médium, é aquele que transmite a energia mental, que transmite o desejo do aprendizado, que nós somos capazes de transmitir na nossa casa. A paz, a benevolência, a fé e a esperança. Então, esse desenvolvimento, todo orador, todo médium, todo dirigente, ele tem que desenvolver esse potencial dentro dele. Se ele não tem, ele não toca ninguém, e nem ele, nem seus filhos, e nem a ninguém. Esse tocar é uma vibração da alma. A alma tem que vibrar. Nossa alma tem que vibrar, ela tem que emanar essas emanações, partículas que nós estamos falando. Então, tem oradores que são ocos, tem verniz, outros tocam, outros falam, e ninguém aprende nada. Ao sair de lá, você pergunta, o que eu ouvi? O que eu aprendi? O que foi importante nisso que eu ouvi? Então, quando nós tivermos que trabalhar e falar
nós temos que falar com a alma. Alma para alma. Alma para alma. Então, é a nossa alma que fala. Nosso espírito que fala. E emite o desejo e a emoção. O corpo, ele tem as forças eletromagnéticas de atração e repulsão. Mas as emoções, os desejos, as vontades, está na alma. Então, é a alma que tem que ser cuidada e elaborada para que nós tenhamos êxito nessa missão. Falta fé produtiva, que abala as fibras do coração. Então, para falar e educar os vossos filhos, tendes a fé produtiva. Rogai aos vossos protetores que vos ajude a formar o caráter, a formar o trabalho, a fazer o teu filho um trabalhador, um homem justo e correto. Então, esse trabalho redentor é do médium familiar. Então, ele é a peça mais importante, eu diria até sublime, da reencarnação, é o médium familiar. É a mediunidade familiar, que vai trazer toda uma conduta de exemplos e de bondade para o seu lar, para os seus filhos e entes queridos. Jesus condena a esterilidade. Médios que nada produzem, que deixam secar até as raízes a sua missão e a sua responsabilidade. Então, nós temos que observar que a nossa missão, ela não pode ser estéril. Nós não podemos passar na vida sem nada produzir, sem deixar frutos do trabalho. Nós temos que deixar exemplo, por menor que seja. Seja de cozinheira, de lavadeira, de passadeira, de arrumadeira, de artista, de doceira, seja de grandes empresários, seja de grandes administradores, seja daquele que luta de sol a sol, de ombro a ombro. O que nós temos que passar é o exemplo da conduta nossa para a nossa família. Isso é muito importante. Que são os médiuns produtivos, dotados de faculdade para esse efeito. Qual é o efeito de um médium produtivo? Cabe-lhes a missão especialíssima. Quem está falando isso é o Evangelho, não sou eu. Isso aqui são frases do Evangelho. Então, o médium produtivo, ele tem uma missão especial. Então, ele se prepara para cumprir essa missão. São árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual aos seus irmãos, entre vivos e mortos. Então, se o médium ele não tiver a sua equipe de trabalho, se ele não tiver os seus amigos para auxiliar a distribuir a sementeira do bem, a sementeira da caridade, então o médium tem que entender que a sua missão ela é grande e deve ser proveitosa. Nós chegaremos um dia a sermos médiuns planetários, humanitários, mas antes nós temos que ser um médium familiar, porque é do seio da família que vai sair toda a diferença do preparo. Porque na nossa família tem espírito de todas as personalidades, todos os matizes, amigos de todos os matizes, bons e maus, justos e injustos. Então, essa pequena sociedade familiar é o que vai modificar e transformar o nosso destino. E a nossa mente, o nosso coração tem que estar vibrante. O perispírito tem que vibrar e tocar
e mudar e reformar dentro dos nossos lares. Nos tempos atuais, na renovação social, como que será feita a renovação social? A renovação social se dará à medida que os médiuns socorrerem os espíritos e serem levados para as colônias, hospitais, prontos-socorros, educandários, reformatórios, que essa leva de almas desencarnadas, que elas forem socorridas para retornarem com uma visão melhor, para retirar aquela sujeira perispiritual, aquela fuligem, tirar os seus erros para que ela possa alçar voos. Então, nós médios, nós não vamos mudar os espíritos, porque nós não podemos fazer milagre dentro da alma, mas nós somos capazes de lavar, limpar, restaurar, tirar essa situação densa e difícil para a alma absorver as partículas divinas. Quando nós limpamos uma alma, esterilizamos, higienizamos, ela fica de uma forma mais leve. E as emanações do Criador têm como adentrar. Nós tiramos aquela crosta, nós tiramos aquela coisa pesada, densa, difícil, e damos condições de penetrar raios luminosos sobre ela. Essa haverá a reforma, a renovação social. As almas retornarão aqui com uma visão melhor. Mas é preciso que os médiuns comecem a trabalhar em todas as religiões, em todos os credos. Em tempos atuais, a renovação social multiplica-se um número gigantesco, e nós estamos vendo médios de todas as maneiras, em todas as religiões, nas ruas, nas calçadas, onde nós passarmos, para que se abunde o alimento em toda parte e em todos os países. Então, o Espiritismo vem ensinar a mediunidade para que os médiuns cumpram as suas missões. Nós estamos atrasados com esse projeto. O projeto da doutrina dos espíritos tem um retardo de 100 anos. De 100 anos. Já éramos para estar trabalhando com grande conhecimento da parte científica da doutrina dos espíritos. E nós estamos ainda aqui na base familiar, por falta de estudo, conhecimento e de penetrar no dom da mediunidade. Todos os médiuns. O Espiritismo vem falar sobre a mediunidade para todas as religiões, para todos os credos, para todas as nações. O Espiritismo não é uma religião. Espiritismo não tem dono. Médium não tem dono. Não existe dono da doutrina dos espíritos. Nós somos uma entidade livre. Livre para exercer a nossa responsabilidade. Ninguém tem o direito de impedir, neutralizar, fechar o dom da mediunidade, porque esse é o desejo da vontade do Criador, porque foi Ele que nos deu o dom da mediunidade para que ela fosse vivida e vivenciada no planeta Terra por nós aqui viventes. Todos os médiuns são chamados, em todas as classes sociais, ricos e pobres, grandes e pequenos. Se, porém, eles desviarem o objetivo providencial que lhes foi concedido, empregando essa mediunidade em coisas fúteis, colocando a serviço de interesses mundanos, quer dizer, se preocupando com a vida dos outros, se preocupando com as coisas fúteis e não se preocupando com as coisas reais e produtivas,
o que vai acontecer conosco? Recusando de utilizá-lo em benefício dos outros. Isso que é interessante. O que é o outro? O outro é o meu próximo, é o meu irmão, é o meu amigo, é o meu filho, é o meu companheiro. Quando a minha casa, o meu lar, tiver tudo arrumadinho, você se torne um dirigente de uma casa espírita, porque você estará apto a cuidar da casa espírita, porque toda a sua experiência foi feita dentro do seu lar. E, se nenhum proveito tirarem dela, da sua mediunidade para si mesmo, então aí a mediunidade é para si mesmo. Quer dizer, socorrer o meu obsessor, o meu adversário, o meu inimigo, os espíritos que estão na minha volta, que são os outros, os espíritos mal, perversos, vingativos, malfazejos. Esse outro que está aqui na minha aura espiritual, dentro da minha casa. É esse o meu grande trabalho. Não é lá longe, não é lá distante, mas é aqui, muito próximo de mim. Deus lhes tirará o dom que se tornou inútil e consentirá que se torne presa dos maus espíritos. O que se entende disso? Que se a minha mediunidade era para me proteger, para me socorrer, como para iluminar o meu caminho, e eu não aceitei esse dom que Deus me deu, eu voltarei à escuridão, às trevas, e deixarei ser dominado pelos maus espíritos, que são os obsessores, adversários, contrários, inimigos da doutrina, inimigos do evangelho, inimigos do nosso lar e da nossa família. Então, compreender a profundidade dos espíritos é muito importante. Então, todos os médiuns devem encaminhar os espíritos para a consolação, regeneração. Por que é necessário que eu queime? Porque o fogo, os espíritos elementares do fogo etéreo, do fogo invisível, eles são capazes de queimar o ódio invisível, a raiva invisível, o desamor invisível. E o fogo, como nós conhecemos, ele tem uma rapidez muito grande. Por isso, quando nós pedimos que o espírito do fogo queime o ódio, queime a raiva, queime a vingança, queime os desamores, eles fazem um trabalho gigantesco de limpeza nos espíritos preguiçosos, lunáticos, vaidosos, indolentes, orgulhosos, medrosos, cansados, resistentes e incrédulos. Então, o médium tem que ter o conhecimento dessa base. Essa é a base da vivência do médium, a base da doutrina dos espíritos. Fazer todos os corpos espirituais, refazer, desconsagrar. Desconsagrar são rezas, são consagrações que foram feitas vivos e mortos. Desmagnetizar é tirar o magnetismo que atraiu toda aquela maldade, estão ali cristalizado, fechado, impedindo, criando toda a dor. Exterminar o mal, desintegrar os fluidos, desmanchar todo e qualquer pensamento ruim ou negativo, solver, queimar, desmaterializar, porque a mente materializa a ideia negativa e elas se tornam como símbolos da maldade, símbolos do erro, símbolos das imposturas e falsidades. Então, somos nós que, na medida que evolui a nossa mediunidade, nós somos portadores da luz. É este onde nós temos que chegar com o nosso dom da mediunidade. Encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Então, todos os espíritos precisam ser levados, todos os mortos
de todas as religiões, de todos os credos, de todas as ações, de todos os nossos continentes. Esse é o grande trabalho da doutrina dos espíritos, a evolução de cada ser, a evolução de cada família, para que a família possa fazer uma grande nação, um grande estado, uma grande cidade, um grande local. Essa é a instrução básica da doutrina dos espíritos. Se eu tiver toda a fé ao ponto de mover as montanhas, mas não tiver o amor, nada sou. O amor é a partícula divina do Criador. Nós não sabemos amar, nós somos imperfeitos, nós não temos a luminosidade do amor, mas nós podemos pedir a Deus que nos envie a partícula luminosa do seu amor, para desenvolver em nós a inteligência e a capacidade de amar. Então, somos nós ainda portadores que buscam essas energias luminosas para podermos nos refazer grandemente. Por isso, todos nós espíritas, todo o nosso trabalho, vá até Deus. Peça a energia luminosa, peça a partícula do amor do Criador para que nos refaça. E que Jesus nos abençoe e que o Evangelho segundo o Espiritismo possa nos transformar e edificar um mundo melhor para todos nós. E que Jesus esteja conosco. Boa noite.